Olá, mulher poderosa! A ilustre desconhecida voltando aqui para cumprir um prometido. Vocês lembram da minha amiga, que eu falo em alguns vídeos, que me fazia esticar os dedinhos e ela dizia, Dora, estica esses dedinhos. Pois então, conforme prometido, ela está aqui hoje para trocar algumas experiências com vocês e com todas nós. Maria José Valério, amiga do peito, ela mora aqui, ó, no meu coração, porque amiga é esse tipo de amizade que permanece e fica no coração, porque é amiga da dor, é amiga que me acolheu na hora da dor. Então, essas amigas, amiga da dor, a gente não esquece nunca. E ela está sempre comigo nesse caminho, em busca da qualidade de vida, da saúde. Ela que é fisioterapeuta há 30 anos, acupunturista, instrutora de pilates, terapeuta de mindfulness, vai falar um pouquinho com vocês a respeito da formação dela, vai contar um pouquinho para vocês da formação dela e depois vai falar a importância do movimento na nossa vida. Tá? Com vocês, Maria José Valério. Muito obrigada, Dora. É um prazer estar aqui nesse canal e que eu desejo muito sucesso. Virão muitos vídeos ainda a respeito. Quero te parabenizar mais uma vez pela iniciativa de levar a tantas mulheres a consciência de que a vida é realmente uma jornada extraordinária e que é possível, sim, a gente passar por toda essa jornada com qualidade de vida. E que essa qualidade de vida passa pelos movimentos também. A gente precisa cuidar do nosso corpo, dos nossos movimentos. Se a gente for olhar, a vida é movimento, né? Tudo está em movimento. O universo está em movimento. O sangue que circula dentro do nosso corpo, ele não é parado, ele está em movimento, né? Então, tudo é movimento. Se você parar para pensar, desde a hora do momento em que a gente acorda, né? E que nós abrimos os nossos olhos, é um movimento. Depois, sim, todas as atividades que a gente faz durante o dia, né? São movimentos. Sentar, cozinhar, lavar, passar, se exercitar, caminhar, enfim, trabalhar na frente de um computador, tudo é movimento, tudo você usa o corpo para fazer alguma coisa, né? E o que vem acontecendo? Por que as pessoas às vezes reclamam de dores nessa questão? A vida moderna nos proporcionou várias facilidades, né? Mas com isso também fez com que toda aquela movimentação que os nossos pais, nossos avós tinham, porque havia uma dificuldade maior de se mexer, de se ter essa facilidade, hoje não tem. Então, nós fomos deixando de nos movimentar, né? E isso, com o tempo, acaba nos gerando dor. Por quê? Porque as articulações vão ficando cada vez mais fechadas, né? Os músculos vão ficando cada vez mais fracos, mais encurtados e chega um ponto em que você tem uma limitação desses movimentos. Então, tudo aquilo que você fazia com facilidade na tua casa, por exemplo, limpar a casa, usar o corpo para fazer várias atividades, você começa a ter mais dificuldade, né? Então, eu diria que, assim, para que você possa passar por essa jornada maravilhosa que é a vida, a gente precisa se prevenir. Então, o grande barato da história aqui seria a prevenção. A gente trabalhar com a prevenção, né, no sentido de manter as nossas articulações saudáveis, os nossos músculos saudáveis, né? E não é preciso esforço em demasia, não precisa fazer nenhuma coisa muito gigantesca, nem perder muito tempo com isso, né? Eu sou da opinião de que um pouquinho todos os dias é o grande segredo, né? Menos é mais, ok? E o que você indica, Maria José? Que tipo de movimento você indica para se começar, para quem não está fazendo nada? Diria assim, para quem não está fazendo nada e que já está com um pouco de dor, né? Porque é impossível você não fazer nada e o corpo ficar bem e feliz a vida inteira. É difícil, né? Em algum momento da tua vida, se você não fizer nada por ele, o corpo vai chiar.
né? Eu costumo dizer que o corpo gosta muito mais da gente do que a gente gosta dele, né? Porque aparece uma dorzinha em algum lugar e a gente deixa para lá, toma um remedinho aqui, e deixa para lá, e toma um remedinho aqui, e vai levando, e vai levando. E o corpo tá ali, te dando sinal, e você não tá ligando para nada. Até que chega um momento em que ele diz assim, ok, agora eu vou acender o alarme para que ver se você repara em mim. E ele é tão maravilhoso, é tão gentil, o nosso corpo é de uma gentileza tão grande, que o pouquinho que a gente faça para ele, em termos de dar um pouquinho de movimento para ele já fica todo feliz e já nos recompensa aliviando as dores, tá? E para aquela pessoa assim que não faz nada e que tem às vezes uma dorzinha já constante, aquela dor que fica, que a gente chama às vezes costumamos chamar de dor crônica, né? Esse mesmo corpo, ele é tão maravilhoso que inconscientemente ele nos dá assim tipo um cutucãozinho, né? Para um estímulo. E qual é esse estímulo? Sabe quando você se espreguiça? É um estímulo que ele está dizendo, olha, mexe esse corpo. Precisa se esticar. Eu preciso que você me mexa. Então, é uma forma dele gentilmente dizer para o seu dono, né? Olha, eu preciso que você se mexa, se movimente. Então, começa por aí. Então, para quem não faz nada, ou para quem tem uma dor e que acha que não pode fazer nada com essa dor, né? Porque muitas vezes também, Dora, as pessoas acham que por terem uma dor, e aí, de repente, vou fazer uma atividade física, as pessoas têm medo de que, ao se movimentarem, as dores aumentem. Vai agravar a dor. Vai agravar a dor. Então, a pessoa não faz nada, entendeu? Antigamente, muito lá antigamente, as pessoas achavam realmente que o melhor remédio era você ficar parada, era você ficar em repouso. Tinha algum problema, alguma dor, fica em repouso. Graças a Deus, né, e com tantas pesquisas, tantos estudos sendo realizados nos últimos anos, a gente chega à conclusão de que realmente o que cura uma dor são os movimentos. Né? Por quê? Porque quando você se exercita, né, você ativa a circulação sanguínea, dependendo da atividade que você escolheu para fazer, você vai abrir espaço nessas articulações. Aí todo esse sangue novo, né, essa circulação que está ali aumentada, ela vai para dentro das articulações, ela sai de dentro das articulações e vai para os músculos, levando nutrientes para esses músculos, facilitando a vida deles, né, proporcionando que eles consigam alongar e fortalecer de uma maneira saudável, entende? Então, o que eu gostaria de deixar para as pessoas é que não tenham medo de se mexer, né? Quando você tiver um programa de trabalho para ser realizado, quando é bem orientado por um profissional do movimento, sejam os fisioterapeutas ou seja um profissional de educação física, né? Todos nós somos profissionais do movimento. Então, quando bem orientados, a pessoa não precisa ter medo de se mexer, né? Porque ela vai ter o apoio do profissional que vai estar ali dando suporte técnico, emocional, né? Então, não há por que ter medo. A pessoa muitas vezes deixa de se mexer por medo de achar que vai piorar. E não vai piorar, né? A cura, volto a dizer, está no movimento. Então, você diz que o que você acha? Você acha que os movimentos, que o exercício pode ser feito mesmo com dor? Se for bem orientado, sim. Lógico, vamos colocar aqui um parênteses. Se você tem uma dor aguda, né, uma crise, vamos dizer, uma crise de hérnia de disco, né, é óbvio que num primeiro momento você não vai fazer exercícios, tá? Você vai fazer um período de repouso, que é para dar tempo do tecido cicatrizar, né? Você vai tomar muitas vezes analgésico, anti-inflamatório. Não estou aqui achando que remédio não funciona. Tudo é importante. Todos os recursos são importantes. Cada fase é uma fase. Mas a partir do momento, mesmo numa crise de hérnia de disco, por exemplo, né, que é uma dor muito grande, mesmo numa crise, você tem condições de dar
determinados exercícios, determinados movimentos, em que a pessoa vai sentir alívio, entende? Então, é óbvio que você tem que ter critérios para trabalhar com movimentos numa crise aguda de dor. Eu te pergunto isso porque eu me lembro do trabalho que você fez comigo nas minhas crises de fibromialgia. Sim. Que quando eu descobri a fibromialgia, falando para vocês aqui, foi ela, eu conheci a Maria José em crise de fibromialgia. E o que acontece com a pessoa com fibromialgia? Como ela se fecha na dor, ela acaba achando que não pode fazer exercício. Eu não consigo, eu sinto dor no corpo todo, eu não consigo fazer exercício. Uhum. Então, foi quando a minha reumatologista me indicou um fisioterapeuta, que eu procurei a Maria José, e ela me recebeu, inclusive ela disse que se assustou quando me viu, mas Agora, hoje é outra pessoa, é uma outra mulher, 30 anos rejuvenescida, com certeza. E o que aconteceu? Foi ela que me orientou para os exercícios em crise de fibromialgia. Porque às vezes as pessoas acham que não conseguem se exercitar quando está com dor, né? E de repente, nesse caso específico da fibromialgia, né, Maria José, é importantíssimo o fortalecimento muscular. Muito. Me corrija se eu estiver errado. Não muito, porque a fibromialgia é o tipo da patologia que é uma patologia reumática, né, da área da reumatologia, que se você for tentar diagnosticar via exames de laboratório, não vai constar nada de errado, os exames de laboratório dão todos normais, e a pessoa sente dor. Né? E a gente não pode negligenciar a dor da pessoa, né? Cada um de nós tem um limiar de dor, cada um tem um limiar de aguentar o quanto dor. A dor que de repente para mim é muito, para você pode ser pouco, ou vice-versa. Cada um tem uma maneira de encarar a dor, né? Mas a gente jamais pode negligenciar, né? Então, a fibromialgia é uma patologia que ela limita muito os movimentos, porque a pessoa realmente, como a Dora falou, se fecha, tem medo de fazer alguma atividade física, né? Mas se você, aquilo que eu acabei de falar, se a gente tem uma pessoa que te oriente adequadamente e que esteja ali ao teu lado, te dando suporte, te orientando, dizendo até onde você pode ir, né? Você vai no limite da pessoa. Começa devagarinho. Entende? Começa só com movimentos de mobilidade articular, sabe? Só mexer, nada de fortalecer primeiro, alongar, entende? Essa fase de alongamento e de fortalecimento, ela vai chegar naturalmente a partir do momento em que você dá o start, que você começa a mexer esse corpo. E muitas vezes você começa a mexer e vai sentir dor. Entende? Você mesmo sentia muito. Sim, a gente mexia em você e você dizia, Maria José, eu estou sentindo dor. E eu brincava até, não é dor, é só uma sensação muito intensa daquele trabalho. É uma sensação do trabalho, por quê? Porque a musculatura não está preparada para aquilo, a articulação não tá acostumada com aquilo. E quando a gente mexe o corpo e ele sai da zona de conforto dele, ele vai chiar, ele vai dizer, não quero fazer. Né? Mas é exatamente, se você tiver orientação e insistir um pouquinho, né, você realmente vai conseguir fazer. Né? E a fase de fortalecimento e de alongamento, ela vai vir naturalmente a partir do momento em que você começar. As dores começam a diminuir gradativamente e você começa a entrar com exercícios um pouquinho mais elaborados, né, para justamente manter, né, as articulações abertas, os músculos saudáveis e fazer com que essa musculatura ela mantenha toda a estrutura óssea, né? Ok? Exato. É assim. Uma outra coisa que eu queria saber de você. Eu acredito que você já pincelou alguma coisa a esse respeito? Tipos de exercícios, tá? Para se fazer quando se está com dor, por exemplo. Você está em crise. É aquilo que a gente estava falando. Numa crise aguda, você muito pouco vai fazer se você tiver com muita dor. Então, em dores agudas, você respeita
o período de repouso, né? E vai gradativamente mexendo. No caso de uma fibromialgia, por exemplo, você não precisa necessariamente mexer no ponto em que está doendo, né? Tipo, de repente eu estou com dor na coluna, né? Vamos lá na minha lombar, eu estou com dor na lombar. Nada impede que eu trabalhe com os meus braços, nada impede que eu trabalhe nas minhas pernas, entendeu? Nos meus tornozelos, né? Os meus dedinhos. Fala dos dedinhos, da importância de se mexer os dedinhos. Na realidade, não é só a importância dos dedinhos, né? Os dedinhos, para mim, as mãos, para mim, eu não poderia talvez ser diferente, porque como fisioterapeuta, para mim, minha ferramenta de trabalho são as mãos. Eu trabalho muito com terapia manual, eu faço muita liberação miofacial. Então, assim, para mim, as mãos realmente, as mãos e os pés. As pessoas dão muito pouca importância para os pés também. Então, a importância das mãos justamente por quê? Porque cada risquinho aqui, ó, das falanges, cada risquinho é uma articulação. Então, pensa, líquido sinovial, né, cartilagem, tudo tem aqui. E se você consegue, vamos dizer, inflamar uma articulação grande, por exemplo, como o joelho, como o quadril, como as vértebras da coluna, você também inflama articulações pequenas. E isso dói, gera dor, né? E as dores crônicas, muitas vezes, elas são já acompanhadas de processos degenerativos. Então, as artroses, né? Tudo começa numa artrite, uma inflamação na articulação é uma artrite, mas ela evolui para uma artrose e essa dor, às vezes, ela fica, né? Qual é a única maneira de você estacionar um processo de artrose? É através de exercício, é através de atividade física, né? Por quê? De novo, a gente aumenta a circulação sanguínea, leva sangue para essa articulação, o sangue vai repor nutrientes na musculatura que envolve essa articulação e a coisa vai. E aí a dor diminui, entende? Porque na realidade, se você não fizer nada, o processo degenerativo já está dizendo, é um processo degenerativo, ou seja, só cresce, só evolui, até o ponto em que você não consegue mais mexer aquela articulação. Né? Então, assim, é importante, aí é que eu digo que entra realmente a importância dos movimentos, e de você ter uma pessoa te orientando adequadamente sobre isso, porque também você não vai simplesmente fazer exercício por fazer. Porque aí você pode até se machucar. Exatamente. Né? Então, é importante a presença realmente de um profissional do movimento. E aqui eu não estou dizendo que tem que ser só o fisioterapeuta. Né? Um professor de educação física tem competência tanto quanto para trabalhar nessa questão. Né? Vai do gosto da pessoa, o que quer fazer. É lógico que uma pessoa com dor vai ter lá as suas restrições e vai começar devagarinho. Né? E aí eu acredito que seja mais a função do físio, né? Depois a pessoa pode até ir para um trabalho mais assim elaborado com o professor de educação física. E essa coisa de esticar os dedinhos seria a forma de você criar espaços entre as articulações, porque quando a gente sente dor, a tendência da gente é fechar, né? A maior tendência é você fechar. E acho que quando você fecha, essas articulações também não recebem a circulação sanguínea, os nutrientes. Sim. Então, quando você abre, que você faz aquele movimento que você dizia, né? Joga a palma da mão para fora e aquelas coisas. É que assim, se a gente for ver, Dora, o padrão flexor nosso, que está aqui na frente do corpo, né? Que a gente fecha, né? Ele é muito mais forte do que o padrão extensor. Né? O que seria o padrão flexor, o padrão extensor? As nossas amigas que estão nos assistindo aqui. Nós passamos 9 meses, né, na barriga da nossa mãe, fechadinhos. Tá? Então, o bebê nasce encolhidinho, certo? Certo. E o bebê leva praticamente 1 ano para se espichar. Né? Ele vai aos pouquinhos, a musculatura vai ficando mais fortezinha ali e tal, o bebezinho vai ficando em pé, começa a engatinhar, fica em pé, caminhar, até que ele começa a caminhar. Quando ele está caminhando já, é porque ele já conseguiu ficar na posição ereta, ou seja, os músculos extensores dele já têm condições de equilibrar com os músculos flexores.
certo? Porém, a partir do momento em que o bebê fica em pé, né, ele já enfrenta uma ação da gravidade em cima dele. Então, se a gente não fizer nada durante a nossa vida toda para nos mantermos esticados, a tendência, pela força do padrão flexor e pela ação da gravidade, é que a gente volte ao padrão flexor, né? Então, o que acontece com as pessoas de mais idade? Principalmente nós mulheres, que depois da menopausa a gente perde muita massa muscular, né? Então, é importante os movimentos justamente para quê? Para você poder manter essa extensão, né? Junto com a alimentação, e aí entra, né, a suplementação nutricional, que eu acho que é fundamental para que a gente também tenha tanto a saúde de fora para dentro, mas como a de dentro para fora. Reposição, né? De colágeno. Fundamental, a reposição de colágeno, né? De aminoácidos, é fundamental, né? Então, isso tudo faz parte. Justamente para quê? Para que a gente não se feche. Então, quando a gente fazia o trabalho de abrir, e não só abrir os dedinhos, mas todas as articulações do corpo, né? Mas os dedinhos ficava muito evidente, por quê? Porque dói, gente. Dói. As mãos doem muito. A gente muito. Trabalha, veja, se a gente for olhar, voltando lá no comecinho da nossa entrevista aqui, né? A gente trabalha muito com as mãos. E a maioria do trabalho que a gente faz é fechando. A gente pega uma colher para mexer a panela, fechando. A gente escreve, fechando. A gente lava o cabelo, fechando. Varre, fechando. Então, tudo fechando. Então, assim, as mãos sofrem muito, né? As mãos e os pés. Eu vou depois falar, inclusive, sobre a questão do tornozelo, dos pés, para que as pessoas fiquem atentas nessa questão também com relação ao equilíbrio, né? Então, voltando aqui para a questão das mãos, dói muito, porque o processo de artrose, de degeneração, ele começa muito, muito devagarinho, muito sutil. Quando você vê, você está com dor, né? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que abrir espaço. Para quê? Para poder fazer o sangue circular. Tem pessoas, inclusive, que entortam, né? As mãos entortam. Aí já chega aí para um problema mais reumático mesmo, né? Quando há uma deformidade já, é porque a artrose já está num processo muito avançado, que é aquilo que eu te disse. A única maneira da gente estacionar, porque a artrose não tem como fazer ela, não tem como curar uma artrose. Você não cura uma artrose. Você tem como estabilizar ali naquele ponto, né? E aí entra o colágeno, que é importante também para as articulações, para não digo repor a cartilagem, mas para manter aquela cartilagem que ainda está ali, entendeu? Que é fundamental, porque a gente pelo menos não perca, né? Uhum. É fundamental isso. Então, assim, nesse sentido é que eu acho importante, entende? Você tem que realmente abrir o espaço para não deixar que a artrose tome conta, porque a partir do momento que ela estaciona ali e você não fizer nada, você vai ganhar uma deformidade. Piorar. Daí você vai ter uma deformidade, sabe aqueles dedinhos assim, que você olha, a pessoa tá com o dedinho torto lá, né? Ou que não abre mais. Ou que não abre mais, né? Então, e aí, quando você, nesses casos, por exemplo, o movimento vai doer. E aí a pessoa diz assim, não vou fazer porque dói quando eu faço, né? Mas quanto menos ela fizer, quanto menos ela movimentar, mais ela vai ter dor ao precisar movimentar. E isso são com as mãos, isso são os ombros, os braços, a nossa própria coluna. As pessoas têm muito medo de movimentar a coluna, né? Eu entendo, né? Qualquer um não quer sentir dor. A gente não foi feito para sentir dor. Ninguém merece sentir dor, na realidade, né? É muito triste. Mas a gente precisa entender que o não sentir dor depende da gente. É autorresponsabilidade nossa. Né? Quer dizer, ninguém vai me obrigar a fazer um movimento, mas eu tenho que ter consciência de que se eu tenho um problema, eu tenho que tratar. Não adianta eu querer que a minha filha queira que eu melhore, que a minha mãe queira que eu melhore, se eu não quero. Então é importante a gente ter realmente essa consciência e essa responsabilidade de que o corpo da gente é o corpo da gente. Ele é meu. O corpo fala. Ele é meu e o corpo fala. Verdade. Ele grita muitas vezes e muitas vezes a gente não dá ouvidos, né? Outra questão que eu queria falar aqui com relação, por exemplo, aos pés e aos tornozelos,
Os mesmos dedinhos, a mesma importância da mão, são também com os dedinhos dos pés. Muitas vezes a gente está trabalhando, as pessoas não sabem nem que tem dedinho no pé. Né? Lembra daquela brincadeira que eu dizia? Aproxima os dedões, né? Afasta os dedões dos dedinhos, cola os dedinhos na parede, tira os dedinhos. As pessoas não têm essa percepção, porque não lembram dos dedinhos, né? E eu vou falar uma coisa muito séria aqui. A maior incidência de queda em pessoas de idade, né? Acima dos 60. 60 não digo, 60 não, porque a mulherada hoje em dia tá bem, tá mais consciente disso e tem tá buscando. Mas o processo começa aí, se você não fizer nada. Começa até antes, né? Eu diria que começa antes. A prevenção tem que ser iniciada cedo, né? Se você quer ter eu brinco também, se quer chegar no verão de 2021 com barriga de tanquinho e bumbumzinho empinado, cara, começa agora. Não adianta querer começar em dezembro de 2020 para chegar no verão de 2021 e estar tudo em cima, não vai estar. Entende? Então, é realmente um processo lento, sabe? Você tem que trabalhar todo aquilo, um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. Então, assim, uma das maiores incidências de queda no idoso, na pessoa de idade, é porque a pessoa perde o equilíbrio. E por que ela perde o equilíbrio? Ela perde o equilíbrio porque a pessoa para de ter o apoio da planta do pé no chão. Por quê? Porque falta o movimento da articulação do tornozelo. Então, faltando a articulação do tornozelo para andar, a pessoa começa a arrastar a perna, mas a pessoa acha que está andando, normal, entendeu? Mas ela já está arrastando o pé, mas ela não percebe. Aí, com esse arrastar do pé, ela vai perdendo o apoio da planta do pé no chão. E quando perde o apoio da planta do pé no chão, ela começa a perder o equilíbrio. E quando ela perde o equilíbrio e encontra ainda um tapetinho na frente, aí é pior ainda, aí quebra, né? E aonde é que vai acontecer o problema? Não vai ser no tornozelo, muitas vezes, mas aí acaba fraturando, muitas vezes, a cabeça do fêmur. E aí aquela coisa, fulano colocou prótese no quadril. Essa prótese no quadril, né, veio da onde? Veio de um trabalho que não foi realizado na articulação do tornozelo, entendeu? Então, assim, por isso que eu digo, é fundamental você trabalhar o todo. Não adianta você dizer, eu tenho uma dor no meu ombro e eu vou trabalhar só o ombro. Não, você tem que trabalhar tudo. O corpo é um todo. Nós temos o que a gente chama de cadeias musculares. As cadeias musculares, elas estão uma interligada na outra. Como no caso das dores no joelho, né? Que você trabalha a musculatura, que dá suporte para o joelho, para que você possa melhorar a condição do joelho. Mas muitas vezes, o que acontece com as dores nos joelhos? Voltamos à mesma brincadeira, né? As dores nos joelhos, muitas vezes ela acontece porque o quadril não tem mobilidade e o tornozelo não tem mobilidade. Qual é a articulação que está no meio do quadril e do tornozelo? O joelho. Então, é ali que as forças se concentram. E é ali que vai haver desgaste. A sobrecarga vai ser ali. Por que vai haver sobrecarga ali? Porque eu não tenho uma articulação de quadril livre e eu não tenho uma articulação de tornozelo livre. Entendeu? E aí acaba sobrecarregando a articulação do meu joelho. Tá? Vocês já tinham pensado nisso? Tinham parado para pensar nisso? Acho que não, né? Então está na hora da gente começar a parar para pensar no nosso corpo como um todo. E me diga uma coisa, Maria José, para a gente encerrar. Sim. É real dizer, é verdadeiro dizer que os dedos dos pés são responsáveis por boa parte do nosso equilíbrio? Não, na realidade o equilíbrio se dá pelo apoio da base dos dedos e pelo calcanhar. Os nossos dedos, eles são feitos para nos darem a direção. Direção. Então, assim, para que você sempre ande para frente, reto. Entendeu? Vocês sabiam disso também? Interessante. Eu achava que os dedinhos eram responsáveis pelo nosso equilíbrio. Se você for ver, tudo é importante, mas eles não são assim o mais importante, entendeu? Na realidade, os dedos fazem parte do apoio, claro, né? Mas se você for prestar bem atenção aonde você pisa na marcha, no caminhar, é na base dos dedos e no calcanhar.
Os dedos nos dão a direção. Então, quando vocês caminharem, vocês procurem manter os dedos de vocês apontando para frente, como tudo na vida deve ser. Sempre foco para frente, para que a gente não se desvie do caminho. Né? E também não ande que nem o Chaplin, né? Bom, meninas lindas e amadas, espero que vocês tenham gostado do papo aqui com a Maria José. Eu ainda vou pedir a ela que nos dê uma dica final aqui, que nos dê uma palavrinha final aqui. E eu continuo incentivando, eu sou uma grande incentivadora do movimento, não só do movimento físico, mas do movimento de vida que existe na gente, né? Na relação com as pessoas, no sair de casa, no encontrar pessoas, no fazer novas amizades, no construir novas relações. Lembra do que eu falo? Sai, vai tomar um café, vai bater um papo, vai comer um bolinho na esquina. Esse movimento. E se pensar e se perceber como um corpo que também precisa de movimento. Jamais parar, ficar horas na frente de uma televisão, sem caminhar, sem se movimentar, sem se expressar. Bota uma musiquinha e dança dentro de casa. Pinta o 7, você pode. E eu vou dizer mais. A gente tem uma farmácia dentro do nosso corpo. Quando você se movimenta, quando você faz uma atividade física, vocês já devem ter ouvido falar, né? A gente libera serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina. Podem parecer nomes assim muito complicados, mas são substâncias que o nosso cérebro libera, né, para o nosso corpo e que nos dão sensação de bem-estar, melhoram, por exemplo, a nossa concentração, melhoram a nossa qualidade de sono, melhoram a nossa memória, né? Diminui a ansiedade, né? Nos deixam mais felizes. Essas substâncias também elas são responsáveis pelo que eu chamo de atitudes do bem, sabe? Quando você sorri, quando você abraça, quando você contempla o belo nas pequenas coisas do teu dia a dia, quando você celebra as tuas pequenas conquistas diárias, essas coisas liberam essas substâncias no nosso organismo, né? E nos dão qualidade de vida. Nos dão qualidade de vida. Então, mulherada, olha, bora se movimentar, tá? Bora se mexer para que a gente possa produzir todas essas substâncias que nós mesmos produzimos no nosso organismo, sem a necessidade de tomar tanta medicação alopática, né? Tanta química que faz tanto mal para os nossos rins, para o nosso fígado, né? Então, tomar cuidado também com muita medicação, porque algumas medicações, por exemplo, quem toma medicação constante para colesterol, deve tomar alguma coisa derivada da simvastatina. A simvastatina, ela, a longo prazo, ela gera dor nas articulações. E aí a pessoa diz assim, mas eu sinto dor, eu sinto dor nas minhas juntas, eu sinto dor nas minhas juntas, e não sabe o que é. Muitas vezes é a medicação. Então, também ficar atenta à questão das medicações, porque algumas medicações têm efeito colateral no sistema músculo-esquelético, e a pessoa não se dá conta disso. Aí eu vou dizer assim, tá, mas então eu vou deixar meu colesterol subir para eu não vai deixar de tomar, entendeu? Óbvio que não vai, mas a pessoa tendo consciência de que ela não pode deixar de tomar o remédio do colesterol, mas que esse remédio pode gerar dor nas articulações dela, um motivo a mais para ela se exercitar. Se movimentar. Se movimentar, tá bom? Ok, pessoal, ok, mulher poderosa. Então, estamos aí. Até segunda-feira. Um beijo grande para vocês. E eu vou deixar agora a Maria José se despedir de vocês. Beijão, meninas. Até segunda. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que a gente teve aqui. Me coloco à disposição, se tiver alguma dúvida, depois eu deixo o meu contato com a Dora. Se houver qualquer dúvida, podem me procurar no meu WhatsApp ou então também no meu Instagram. Eu estarei aberta a conversar com qualquer uma de vocês com muito carinho. Tá? Passa seu Instagram para elas. mjvalério.fisioterapia. Daí o resto é @ Instagram, é isso? Não sei como é que funciona. Não, é @ mjvalério.
Ponto Fisioterapia. Ponto Fisioterapia. Depois eu passo direitinho para você. Aí, se vocês quiserem mais informações a respeito da Maria José, é só me contata ali que eu troco figurinha com vocês. Tá bom? Muito obrigada. Um ótimo fim de semana para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada. Beijo grande, meninas. Obrigada.